Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma análise focada. Hoje o nosso tema é a promessa do Espírito Santo. Vamos olhar de perto para os ensinamentos lá do Evangelho de João e como eles se conectam, com o livro de Atos. Temos aqui um material de estudo bíblico bem detalhado para nos guiar. Exato. E olha, um ponto que o material já destaca logo de cara é que essa promessa ela não ficou presa lá atrás, sabe? Com os primeiros discípulos. Não é algo só daquele tempo. A ideia central é que ela vale para todo mundo que crê. Então, vamos investigar como Jesus apresentou isso e o que significa para nós hoje. Perfeito. Então a nossa missão aqui é meio que desvendar essa promessa, começando por como Jesus falou sobre ela lá em João. Certo? Vamos lá. O estudo começa em João 14, quando Jesus promete enviar outro consolador. O que essa palavra consolador significava para eles naquele momento, hein? Devia ser impactante. Com certeza, é um ponto crucial mesmo. A palavra no grego é parakletos, e assim traduzir só como consolador, talvez perca um pouco da força, sabe? Significa alguém chamado para ficar do lado, um ajudador, um intercessor, quase como um advogado mesmo. Ah, interessante essa ideia de advogado. Pois é, Jesus estava garantindo que, mesmo ele partindo, eles não iam ficar sozinhos, desamparados, órfãos, né? Orfanós, como diz lá em João 14, 18. Certo. Ele seria substituído por outro, e aqui a palavra é allos, que indica alguém da mesmíssima natureza divina dele, o Espírito Santo. E a promessa tinha duas partes. O Espírito estaria com eles e, mais importante ainda, neles. Habitariam neles. Dentro deles. Exato. E também convenceriam o mundo sobre pecado, justiça e juízo. Começando uma obra de transformação, de regeneração mesmo. Isso já muda bastante a perspectiva. E aí o estudo nos leva para aquele momento. Uau! Depois da ressurreição, em João 20, o texto fala que Jesus assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Eu sempre achei essa cena muito forte. Esse sopro já era tipo um Pentecostes antecipado, o que aconteceu ali. É uma ótima pergunta, e o material traz uma leitura bem interessante. A palavra grega para assoprou é empulsao. E o estudo faz uma conexão muito legal não só com Gênesis, quando Deus sopra a vida em Adão, né? Sim, a criação. Isso, mas também com Ezequiel 37, o sopro que deu vida aos ossos secos. Então a interpretação que o material sugere é que esse gesto de Jesus foi o símbolo da regeneração deles, o novo nascimento espiritual. Ah, então ali eles nasceram de novo, espiritualmente falando. Exatamente. Eles receberam o Espírito Santo para habitação naquele momento. Se tornaram uma nova criação. Antes mesmo do dia de Pentecostes. Foi um evento distinto. Entendi. Faz todo sentido essa leitura. Então, ok. Se eles já tinham o Espírito Santo habitando neles desde João 20, o que foi que aconteceu de repente lá em Atos 2, 50 dias depois, na festa de Pentecostes? Porque parece outro evento grande com o Espírito, né? Exatamente, é um outro evento. Se a gente conecta os pontos, como o estudo propõe, a gente vê duas obras, digamos assim, distintas do Espírito. Em João 20, foi a regeneração, o início da vida nova. O Espírito vindo morar neles. Certo, a habitação. Isso. Já em Atos 2, no Pentecostes, o que aconteceu foi o cumprimento da promessa de poder para testemunhar. Algo que Jesus tinha falado lá em Atos 1:8. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ah, o poder para a missão. Justamente, o texto de Atos 2 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E o estudo associa isso ao batismo no Espírito Santo. Veja bem, não era para salvação ou para começar a ter o Espírito, isso já tinha acontecido lá em João 20. Era uma capacitação, um revestimento de poder para a tarefa que eles tinham pela frente. E a evidência disso, sinal visível, foi falar em outras línguas, é isso? Correto. O material descreve isso, o falar em outras línguas, lá em Atos 2, como o sinal externo, audível, dessa capacitação que veio de Deus. Eles começaram a falar das grandezas de Deus em idiomas que eles não conheciam. Que incrível! E o mais interessante é que, naquele contexto de Jerusalém, cheio de gente de fora, muitos entenderam o que eles estavam falando. Foi um poder sobrenatural para a mensagem do Evangelho ser anunciada com
com ousadia, com eficácia. Nossa, que demais. Então, para a gente amarrar o que a gente viu aqui com base no material, a promessa do Pai, ela se desdobra em duas experiências principais, né? Primeiro, tem a regeneração, a habitação do Espírito, o novo nascimento que a gente viu lá em João 20. Isso. E segundo, tem a capacitação pelo Espírito, esse revestimento de poder para servir e testemunhar, como aconteceu em Atos 2. Faz sentido essa distinção? Faz todo sentido, perfeitamente. E a conclusão do estudo, o que eles chamam de verdade prática, né? Aquela aplicação para a nossa vida hoje. Sim, o que a gente leva disso tudo. Exatamente. Ela reforça justamente isso, que essa promessa dupla, a regeneração pela fé, que nos torna filhos de Deus, e a possibilidade dessa capacitação dinâmica do Espírito, isso não acabou lá com os apóstolos, não. Continua sendo uma realidade acessível para todo mundo que crê, até a volta de Cristo. Importante, né? Pensando nisso tudo, como será que entender bem essas duas obras diferentes do Espírito, uma que nos dá a vida nova e outra que nos equipa para a missão, como isso pode, sei lá, transformar a nossa própria jornada de fé e o nosso serviço hoje? Fica aí a pergunta para a gente pensar a respeito. Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma análise focada. Hoje o nosso tema é a promessa do Espírito Santo. Vamos olhar de perto para os ensinamentos lá do Evangelho de João e como eles se conectam, né, com o livro de Atos. Temos aqui um material de estudo bíblico bem detalhado para nos guiar. Exato. E, olha, um ponto que o material já destaca logo de cara é que essa promessa ela não ficou presa lá atrás, sabe? Com os primeiros discípulos. Não é algo só daquele tempo. A ideia central é que ela vale para todo mundo que crê. Então, vamos investigar como Jesus apresentou isso e o que significa para nós hoje. Perfeito. Então a nossa missão aqui é meio que desvendar essa promessa, começando por como Jesus falou sobre ela lá em João. Certo? Vamos lá. O estudo começa em João 14, quando Jesus promete enviar outro Consolador. O que essa palavra Consolador significava para eles naquele momento, hein? Devia ser impactante. Com certeza, é um ponto crucial mesmo. A palavra no grego é parakletos, e assim traduzir só como consolador, talvez perca um pouco da força, sabe? Significa alguém chamado para ficar do lado, um ajudador, um intercessor, quase como um advogado mesmo. Ah, interessante essa ideia de advogado. Pois é, Jesus estava garantindo que, mesmo ele partindo, eles não iam ficar sozinhos, desamparados, órfãos, né? Orfanós, como diz lá em João 14, 18. Certo. Ele seria substituído por outro, e aqui a palavra é allos, que indica alguém da mesmíssima natureza divina dele, o Espírito Santo. E a promessa tinha duas partes. O Espírito estaria com eles e, mais importante ainda, neles. Habitariam neles. Dentro deles. Exato. E também convenceriam o mundo sobre pecado, justiça e juízo. Começando uma obra de transformação, de regeneração mesmo. Isso já muda bastante a perspectiva. E aí o estudo nos leva para aquele momento. Uau! Depois da ressurreição, em João 20, o texto fala que Jesus assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Eu sempre achei essa cena muito forte. Esse sopro já era tipo um Pentecostes antecipado, o que aconteceu ali? É uma ótima pergunta, e o material traz uma leitura bem interessante. A palavra grega para assoprou é empulsao. E o estudo faz uma conexão muito legal não só com Gênesis, quando Deus sopra a vida em Adão, né? Sim, a criação. Isso, mas também com Ezequiel 37, o sopro que deu vida aos ossos secos. Então a interpretação que o material sugere é que esse gesto de Jesus foi o símbolo da regeneração deles, o novo nascimento espiritual. Ah, então ali eles nasceram de novo, espiritualmente falando. Exatamente. Eles receberam o Espírito Santo para habitação naquele momento. Se tornaram uma nova criação. Antes mesmo do dia de Pentecostes. Foi um evento distinto. Entendi. Faz todo sentido essa leitura. Então, ok. Se eles já tinham o Espírito Santo habitando neles desde João 20, o que foi que aconteceu de repente lá em Atos 2, 50 dias depois, na festa de Pentecostes? Porque parece outro evento grande com o Espírito, né? Exatamente, é um outro evento. Se a gente conecta os pontos, como o estudo propõe, a gente vê duas obras, digamos assim, distintas do Espírito. Em João 20, foi a regeneração, o início da vida nova.
o Espírito vindo morar neles. Certo, a habitação. Isso. Já em Atos 2, no Pentecostes, o que aconteceu foi o cumprimento da promessa de poder para testemunhar. Algo que Jesus tinha falado lá em Atos 1:8. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ah, o poder para a missão. Justamente, o texto de Atos 2 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E o estudo associa isso ao batismo no Espírito Santo. Veja bem, não era para salvação ou para começar a ter o Espírito, isso já tinha acontecido lá em João 20. Era uma capacitação, um revestimento de poder para a tarefa que eles tinham pela frente. E a evidência disso, sinal visível, foi falar em outras línguas, é isso? Correto. O material descreve isso, o falar em outras línguas, lá em Atos 2, como o sinal externo, audível, dessa capacitação que veio de Deus. Eles começaram a falar das grandezas de Deus em idiomas que eles não conheciam. Que incrível! E o mais interessante é que, naquele contexto de Jerusalém, cheio de gente de fora, muitos entenderam o que eles estavam falando. Foi um poder sobrenatural para a mensagem do Evangelho ser anunciada com ousadia, com eficácia. Nossa, que demais! Então, para a gente amarrar o que a gente viu aqui com base no material, a promessa do Pai ela se desdobra em duas experiências principais, né? Primeiro, tem a regeneração, a habitação do Espírito, o novo nascimento que a gente viu lá em João 20. Isso. E segundo, tem a capacitação pelo Espírito, esse revestimento de poder para servir e testemunhar, como aconteceu em Atos 2. Faz sentido essa distinção? Faz todo sentido, perfeitamente. E a conclusão do estudo, o que eles chamam de verdade prática, né? Aquela aplicação para a nossa vida hoje. Sim, o que a gente leva disso tudo. Exatamente. Ela reforça justamente isso, que essa promessa dupla, a regeneração pela fé, que nos torna filhos de Deus, e a possibilidade dessa capacitação dinâmica do Espírito, isso não acabou lá com os apóstolos, não. Continua sendo uma realidade acessível para todo mundo que crê, até a volta de Cristo. Importante, né? Pensando nisso tudo, como será que entender bem essas duas obras diferentes do Espírito, uma que nos dá a vida nova e outra que nos equipa para a missão, como isso pode, sei lá, transformar a nossa própria jornada de fé e o nosso serviço hoje? Fica aí a pergunta para a gente pensar a respeito.